Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Vamos passar um pouco, né? Sair um pouquinho das isomerias. E agora a gente vai entrar num novo conceito, que é um conceito que vocês já viram antes, mas agora a gente vai elaborar um pouquinho melhor, a gente vai trazer para o orgânica. Nós vamos agora trabalhar com o conceito de reações na química orgânica. Como eu disse para vocês, as reações elas são de suma importância para a gente entender como que alguns processos são formados, como alguns processos são elucidados, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês a respeito de química orgânica, deixa eu só encaixar isso aqui melhor para não cair. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês dos processos de química orgânica é que esses processos, eles são processos, assim, muito... como é que eu posso dizer? Eles têm uma riqueza de detalhes muito grandes, só que é como uma receita de bolo, né? Se você presta atenção na receita de bolo, você vai prestar atenção no... Você vai perceber que tudo é a mesma coisa, tá? Então, olhando para o papel, na verdade não tem nem como não olhar para o papel, né? Porque a minha câmera tá pequenininha, né? Então dá para vocês verem tranquilamente o papel e a minha câmera. Então, vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora vai ser uma reação de substituição nucleofílica a gente vai estudar agora a reação de substituição nucleofílica. Essa reação de substituição nucleofílica, primeiramente, vamos por partes, né? O que é uma reação? É uma recombinação. O que é substituição? Substituição é uma troca. Uma troca de quê? De um nucleófilo, tá? Então, uma reação de substituição nucleofílica é uma recombinação, né? Reação significa uma recombinação e substituição é uma troca. Uma troca de quê, Felipe? É uma troca de um nucleófilo, tá? A reação de substituição nucleofílica ou reação SN, ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser dividida numa reação do tipo SN1 e SN2. A reação de substituição nucleofílica, então, unimolecular, e a reação de substituição nucleofílica bimolecular. Nós vamos começar a interpretar, né, a entender a reação de substituição nucleofílica a partir do conceito bimolecular, tá? E eu vou explicar para vocês por que a gente vai começar pelo bimolecular. Com bimolecular é o mais fácil que o unimolecular, tá? Se vocês entenderem o bimolecular, o unimolecular é de boa, é tranquilo. Então, a gente vai começar primeiro com as reações do tipo SN a partir da reação do tipo SN2. E depois a gente vai passar para a reação do tipo SN1, tá? Então, primeiramente, por que essa reação ela é chamada de reação do tipo
SN2, né? Primeiro, ela é chamada de reação do tipo SN2 ou reação de substituição nucleofílica bimolecular, porque a velocidade da reação vai depender muito da concentração do nucleófilo e da concentração do substrato. Então, a velocidade da reação ela vai depender da concentração de dois reagentes e não de um só. Tá? Então, os dois reagentes vão mandar na reação. Tá? Então, agora, propriamente dita, vou mostrar para vocês o que é uma reação de substituição bimolecular. Essa reação de substituição bimolecular ela é também chamada de reação de halogenação. Tá? Então, é mais ou menos assim. Nós temos uma coisa chamada de nucleófilo. Nucleófilo é uma espécie carregada eletricamente negativamente, tá? Então, essa espécie carregada negativamente, a gente chama ela de nucleófilo. Essa espécie, ela é aproximada com muita propriedade de espécies que a gente chama elas de RX. Essas espécies RX, nós chamamos elas de substrato ou grupo de ataque. O que acontece com essas espécies é o seguinte, elas vão trocar de posição. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O nucleófilo fica no lugar do X e o X, desculpa, sai com uma carga negativa. Beleza. Agora, deixa eu detalhar para vocês, né? O nucleófilo é sempre uma espécie que vai atacar um substrato qualquer. Essa reação ela é muito utilizada para a formação de álcoois, tá? E essa reação é chamada de reação concertada, e eu vou explicar para vocês por que ela é chamada de reação concertada. Então, antes de eu, propriamente dito, colocar alguma coisa para vocês, vou colocar uma reação que é chamada de reação exemplo, tá? Então, eu quero produzir um álcool. Para produzir um álcool, eu tenho que ter um OH-. Concordam comigo? Que um álcool é qualquer espécie OH- ligada a um grupo, a uma cadeia carbônica. Esse OH-, então, vamos imaginar que esse OH- ele vai estar interagindo com essa espécie aqui, ó, o CH3Br, levando à formação do OHCH3 mais o Br-. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Esse OH-, a gente chama ele de grupo de ataque, tá? Então, esse CH3Br é aquele que vai receber o ataque. Então, essa carga negativa aqui do oxigênio interage com o carbono, tá? Então, a primeira parte da reação é que o oxigênio interage com o carbono. Então, momentaneamente, acontece isso aqui, ó. O carbono, ele vai se tornar uma espécie com 5 ligações, momentaneamente.
momentaneamente. Então, o oxigênio ataca o CH3 e o carbono ele vai ficar desse jeito aqui, formando momentaneamente 5 ligações. O que vai acontecer depois? Por um processo de dissociação, esse carbono rompe a ligação com o bromo. Na hora que ele rompeu a ligação com o bromo vai sair, né? Ele vai se desligar do carbono. Ou seja, vai levar à formação dessa espécie aqui, ó. OH, CH3, mais Br-. A gente chama essa reação de reação concertada porque ela sempre vai se inverter, né? Então, se o nucleófilo ataca pela direita, pela esquerda, o grupo abandonador sai pela direita. Ah, eu tinha esquecido de avisar para vocês. Esse aqui é o meu nucleófilo e esse X aqui eu chamo ele de grupo abandonador, porque ele está abandonando a ligação, ou grupo de saída, porque ele está saindo da ligação. Tá? Então, é uma reação muito simples, né? O nucleófilo ataca o carbono rompe a ligação que ele tinha antigamente e aí ele volta, ele faz uma ligação com esse nucleófilo. É uma reação de substituição porque eu estou trocando o ligante. Antes eu tinha o ligante OH, antes eu tinha o ligante BR, agora eu vou ter o ligante OH. Tá? Aí, essa reação aqui, a gente pode colocar ela em um gráfico, né? Igual aqueles gráficos que a gente estava acostumado de trabalhar com eles. Então, é o seguinte, esse gráfico ele vai ser de energia por caminho reacional. Energia. O que vai acontecer? Esse gráfico ele tem um ponto de início, que é o OH- mais o CH3Br. Quando os dois se combinam, eu vou ter um ponto de mais alta energia, que é o CH3 mais BrOH. Então, o ponto de mais alta energia desse gráfico vai ser quando o carbono está formando as 5 ligações. E o ponto mais baixo de energia vai ser quando eu tenho a substituição completa. Tá? Então, o início, quando eu coloco os dois reagentes, não tem reação nenhuma, né? Coloco o OH e coloco o CH3Br, né? O brometo de metila. O ponto mais alto do gráfico vai ser quando os dois se interagem, né? O OH se interage com o brometo de metila. E o ponto mais baixo do gráfico vai ser quando eu tenho a formação do álcool e a liberação do brometo. Tá? Não se preocupem que eu vou fazer muitos exercícios com isso. Tá? A gente vai tirar algumas dúvidas. Existem, pessoal, algumas tendências, tá? Para que essa reação de substituição nucleofílica bimolecular aconteça. Então, a reação de substituição nucleofílica bimolecular vai acontecer da seguinte maneira. Em carbonos primários, ela é mais efetiva, sempre vai acontecer. Em carbonos secundários, quase sempre acontece, depende bastante. E em carbonos terciários, é muito difícil acontecer.
muito difícil mesmo. E por que que isso acontece? Vamos comparar os tamanhos? Vamos comparar os tamanhos, ó. Eu tenho aqui um carbono primário, um carbono secundário e, por último, um carbono terciário. Essa bolinha aqui, ó, significa o ligante que vai entrar. No carbono primário, a gente não tem nada defendendo esse carbono, só tem hidrogênio defendendo. Como a gente só tem hidrogênio defendendo, o tamanho do centro de reação é muito maior, né? Então a reação vai acontecer mais rapidamente. Agora, olha nesse carbono secundário aqui, ó, que é esse aqui do meio. Ele está agora com dois carbonos meio que protegendo ele. Como ele tem esses dois carbonos protegendo ele, a chance de acontecer uma reação agora vai começar a diminuir, porque esses carbonos vão impedir que esse OH ataque o carbono. O carbono terciário é pior ainda que o carbono secundário, porque agora as defesas aumentaram, né? Então, as defesas aumentaram, então vai diminuir a possibilidade de ataque desse grupo no carbono. Então, é uma reação muito fácil de observar se a gente pegar esses carbonos assim, né? Então, conforme você vai aumentando a quantidade de carbonos, você vai diminuindo a facilidade que esse nucleófilo tem de entrar no, no substrato, né? De substituir essa ligação. Então, carbonos primários é muito mais fácil você acontecer essa substituição. Carbonos secundários você vai diminuindo, carbonos terciários diminuem mais ainda, tá? Quando a gente estiver em live, eu vou explicar para vocês quais são os melhores grupos abandonadores e os melhores grupos de ataque, né? Os melhores nucleófilos. E a gente vai fazer vários exercícios sobre isso, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até meio-dia e 15. Tchau!